Fala, meus queridos! Vamos mais uma aula? Dízima periódica. O que é dízima periódica? Você já deve ter visto alguma sequência de números decimais desta maneira aqui, ó. 0,333 com essa repetição aqui. Essa repetição no número decimal é chamada dízima periódica, tá bom? Pode ser representada dessa forma ou colocando uma barra em cima do número que repete, tá ok? Esse número que repete é chamada de período. Período, tá? Por exemplo, se nós tivermos uma outra dízima assim, por exemplo, 0,1555. Você vê que depois aqui da vírgula tem o número 1. Esse número 1 é chamado de parte não periódica, tá bom? Parte não periódica. E essa parte que repete é a parte periódica. Então, se nós fôssemos representar, tem essa representação, ou poderíamos colocar a barrinha em cima do número 5, tá? Então, a dízima periódica, existe dois tipos, que é a simples, dízima periódica simples. O que é a dízima periódica simples? Deixa eu escrever de novo aqui. Dízima periódica simples. A dízima periódica simples é aquela que não tem nenhum número antes do período. Por exemplo, 0,33333. Veja que não tem nenhum número depois da vírgula. Então, quando assim acontecer, essa dízima periódica é simples, tá bom? Mais um exemplo aqui, por exemplo, 1,5555. Não tem nenhum número antes do período ou depois da vírgula. Então, nesse caso, essa dízima periódica é simples, tá? E só lembrando, esse número que repete é a parte periódica, chamado de período, tá bom? E pode ser representada ou nessa forma, ou colocando a barra em cima do número que repete, tá? 1,5. Poderia ser assim também, 1,32, tá? Aí ficaria como 1,32 e a barrinha aqui em cima do 32, tá bom? Então a dízima periódica simples é essa, não tem nenhum algarismo antes do período, tá ok? E agora, qual outro tipo de dízima? Tem a dízima periódica composta. Dízima periódica composta. A dízima periódica composta é aquela que tem um número depois do período. Exemplo, 2,444 e assim vai, continua, né? Então você vê que aqui, ó, deixa eu até pegar uma canetinha de outra cor aqui, ó. Aqui tem o número 3 antes do período, tá bom? Toda vez que tiver algum algarismo antes do período, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, antes do período, essa dízima é chamada de dízima composta, tá bom? Vamos aqui dar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Por exemplo, 35,490, 123, 123. Você vê que o período, qual que é o período agora? É o 123 que vai repetindo, tá vendo? E qual que é a parte que não repete? A parte não periódica aqui, essa aqui, ó, o 490. Então toda vez que tiver algum algarismo antes do período, não importa quanto tiver um número antes do período ou depois da vírgula, que não repete, essa dízima é conhecida por dízima composta, tá bom? Então vamos descobrir agora como é que a gente faz para achar fração geratriz. O que é a fração geratriz da dízima? Deixa eu escrever aqui, fração
Opa, deixa eu mudar a cor aqui. De azulzinho. Fração geratriz. Fração geratriz é a fração que dá origem à dízima, tá bom? Fração geratriz. Por exemplo, 0,333. Já sabemos que essa aqui é uma dízima simples. Por quê? Porque não tem nenhum número antes do período de repetição. Como se faz para poder achar a fração geratriz? Você pega esse algarismo do período, se for um algarismo, você coloca ele aqui 3. Se for somente um algarismo, você vai colocar, dividir por 9. A quantidade de 9 vai ser a quantidade de algarismo que tem no período aqui, na repetição. Tá ok? Aí simplificando aqui ó, por 3 e simplificando por 3, vai dar 1/3. Se nós fizermos essa divisão, 1 dividido por 3, não dá para dividir, a gente coloca o 0, vírgula, coloca 0 aqui. 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1. Se quisermos continuar, colocamos outro 0. Vai dar qual o número mais próximo de 10 de novo? 3. Vai sobrar 1. Vou continuar, 0. Colocar o 0. 3. Você percebeu aqui? Que vai continuando e não para, continua. Ou seja, é uma dízima. Então, a fração geratriz dessa dízima 0,333 é 1/3, tá? Que pode ser escrita dessa forma ou pode ser escrita através de 0,3 com a barrinha em cima, tá bom? Vamos outro exemplo aqui, 0,42. Como 42? Como descobrir a fração geratriz dessa dízima? Simples. Quantos algarismos possui aqui no período de repetição? Nesse caso tem 2, né? Tem um 4 e o 2. Ó, 42 é o que vai repetindo. Então nós pegamos o 42, que é a parte que repete, colocamos aqui no numerador. E quantos 9 vai, Roberto, embaixo? Como agora tem 2 algarismos, então vai ser 2, 9. Tá bom? Dá para simplificar por 3 aqui, por 3 em cima, por 3 embaixo. Em cima vai dar 14, embaixo vai dar 33. Se nós fazemos essa divisão, 14 dividido por 33, vai dar 0. Coloco o 0 aqui. 9, vai dar 3, né? Ó, 3 não, desculpa. Vai dar 4. Deixa eu arrumar aqui. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12 com 1, 13. Sobra aqui 8, aqui 0. For continuar aqui, vai dar 2, vai dar 66. 4, 2. 1. Sobra 14. Aí se eu for continuar, 140. 140 quem vai fazer? Vai voltar aqui. Ou seja, aí vai continuar 42. Tá ok? Dando para entender? Vamos fazer mais um aqui. Deixa eu pegar mais um exemplo. Então, lembrando, isso aqui são dízima periódica simples, tá? Vamos lá. 3,036 036 pontinho. Vejamos agora, tem o número 3 aqui, ó. O número 3 iniciando essa dízima periódica simples, tá? Lembrando, dízima periódica simples é aquela que depois da vírgula aqui não tem nenhum período, não tem nenhum número na qual não tem a repetição, tá? Então só vai ter, depois da vírgula só vai ter o período, tá? Nesse caso, Roberto, como é que eu faço? Esse caso é um pouquinho diferente, mas ele é tranquilo. Quando tiver um número inteiro que não seja o 0, você vai pegar esse número inteiro, no caso aqui o 3. Você vai pegar o período, pega o número inteiro e pega o período. Ou seja, a parte que repete aqui, juntamente com a parte que não repete. Aí vai ficar 0,36 menos a parte desse número inteiro aqui,
que é o 3, sobre... quantos 9 eu vou pôr agora, Roberto? Agora vai ser quantos? Lembra que eu falei que a quantidade de 9 vai ser de acordo com a quantidade de algarismo que fazem parte do período. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o 0, nós temos o 3 e nós temos o 6. Ou seja, são 3 algarismos que fazem parte do período. Então, vai ser 3, 9. Tá bom? Se o período fosse, um exemplo aqui, é 1,23. 23. Aí, na hora de achar a fração geratriz, como tem 2 números no período, aí o denominador aqui seria 2, 9. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui para não confundir aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Beleza, consegui recuperar. Então vamos lá. Então eu pego o quê? A parte desse número inteiro e pego a parte do período, que eu fiz aqui, menos a parte do número inteiro. Tá ok? Então isso vai dar quanto? Vai dar 3.036 menos 3, 3.030. 3.030 sobre 9. 3.033, desculpa. 3.033 aqui, tá? Simplificando por 3 e simplificando por 3, vai dar 1.011 sobre 333. Simplificando por 3 e simplificando por 3, vai dar 337 sobre 111. Ok? Então, o 337, 111 avos é a fração geratriz dessa dízima aqui. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma outra que separei aqui, ó. 8,513 reticências. Mesma coisa, o que eu faço? É uma dízima periódica simples, tá? Por que é uma dízima periódica simples? Porque logo após a vírgula só tem o período, só tem a parte que repete, tá? Então como é que a gente faz? Aqui, só para lembrar, eu posso representar assim. Nesse caso tem 3 números, Roberto. Eu posso usar a barra? Pode. Como ficaria? Ficaria o 8,513 e a barra em cima do 503, repetindo que ele é o período que repete, tá bom? Então vamos achar a fração geratriz dela. Como é que ficaria? Pega o 8, que é a parte do número inteiro aqui, pega a parte que repete, que é o 513, menos a parte do número inteiro, menos 8, é igual a o denominador vai ser a quantidade de algarismo do período. Nesse caso, esse período tem quantos números? Tem o 5, tem o 1 e tem o 3. Então vai ficar sobre 999. Fazendo essa subtração, 8.513 menos 8. 8 para 3 vai dar 5. 1 para 1, 0. 5, 8. Então vai dar quanto aqui? 8.505 sobre 999. Se você fizer e continuando e fizer essa divisão, você vai chegar nesse número aqui, tá bom? Eu não vou fazer para a gente não estender muito a nossa aula. A gente tem que falar agora sobre dízima periódica composta. A gente achar a fração geratriz da dízima periódica composta, tá bom?